10.443, de 2022, que altera as exigências para a realização dos procedimentos de laqueadura e vasectomia. Entre as principais exigências é que a partir de agora não será mais necessário o aval do companheiro para a realização de ambos os procedimentos. Além disso, a idade mínima exigida passa de 25 para 21 anos. A legislação ainda traz as seguintes mudanças. A idade mínima não será mais exigida caso o interessado tenha pelo menos 2 filhos vivos. A mulher também poderá solicitar a laqueadura no momento do parto, desde que manifeste seu interesse com 60 dias de antecedência. Tal situação não era permitida na legislação anterior, a de 1996, fazendo com que a mulher precisasse passar por 2 cirurgias. Os métodos e técnicas de contracepção deverão estar disponíveis no prazo máximo de 30 dias. A Lei 14.443 manteve ainda a exigência de uma manifestação em documento escrito e firmado. Após a apresentação deste documento, a pessoa interessada deverá passar ainda por um aconselhamento por equipe médica, para falar sobre os riscos e eficácia do procedimento, além de outros aconselhamentos. O objetivo é evitar a esterilização precoce dos brasileiros. Eu sou Larissa Machado e esse foi mais um Giro Sindical do Plantão Ecetista. Até a próxima edição. Doutora, eu queria que a senhora me explique como que está o andamento do processo da PIE. Então, Dilene, nós fizemos algumas ações individuais da PIE e depois vimos a necessidade de fazer uma ação civil pública, que é aquela demanda que vale para todos os trabalhadores dos Correios. Em razão de que a gente percebeu nas demandas individuais que o Correio não cumpria para aqueles que estavam no PCCS 95 uma cláusula daquele PCCS que dizia: aquele trabalhador que entrou na empresa em cargo de nível médio e fez um nível superior durante o contrato de trabalho tem direito a um aumento de 5%, que é uma referência salarial. Essa demanda já foi até o TST discutir o seu mérito, ou seja, está correto o nosso pedido? Esses trabalhadores têm realmente direito? E a Justiça disse que sim, está correto o nosso pedido. O processo então desceu para a vara novamente e começou a execução. Esse primeiro momento da execução a gente chama de obrigação de fazer. O que significa? O Correio apresenta a lista daqueles que se enquadram naquele direito. Hoje passa mais ou menos de 200 pessoas. E a gente então vai discutir o seguinte: quais são os parâmetros para que essas pessoas tenham direito ao que elas estão pleiteando na demanda. O primeiro parâmetro é esse: entrei num cargo de nível médio e fiz nível superior. É bom lembrar que aquela pessoa que já entrou no cargo de nível médio, trazendo um diploma de nível superior, quando fez o concurso, essa não tem direito a PIE. Pois bem, nessa etapa agora, nós vamos então ter o cumprimento da obrigação de fazer lá no contra-cheque, que é o Correio aumentar o salário do trabalhador em 5%. É nessa etapa que está o processo. E aquelas pessoas que o Correio já cumpriu, mas não chegou a 5%, recebeu 2,5%. Excelente pergunta. É verdade, tem um grupo de pessoas assim. O Correio cumpriu, após o PCCS de 2008, até 2011, o PCCS 95 em relação à cláusula da PIE. Mas ele aplicou a tabela de NM, que você sabe, não tem 5% de aumento de uma referência para outra. Então as pessoas passaram a receber a PIE de 1,8, 2, 2,2, 2,5. O que a Justiça disse nessa ação coletiva que nós propusemos? Que a PIE é do PCCS 95 e que lá uma progressão equivale a 5%. Então o que o Correio terá que fazer para essas pessoas? Completar este percentual até os 5%. E se, por um acaso, o trabalhador entrou nos Correios já com uma formação, como a senhora tinha dito, e ele fez outra formação já estando na empresa, ele tem direito à PIE? Não tem. Ele realmente não vai ter direito porque o PCCS traz essa exclusão. O trabalhador que já traz o nível superior quando entra na empresa de cargo de nível médio não tem direito à PIE. Você sabia que os Correios possuem 6,3 mil agências próprias, 1.000 franqueadas e 127 permissionárias e são presentes em todo o Brasil? E assim,
são entregues mais de 5 bilhões de correspondências e produtos anualmente, não só aqui no Brasil, mas também para o exterior. Olá, bom dia. Eu sou Larissa Machado, apresentadora do Plantão Incetista, e hoje estamos recebendo aqui no programa a diretora da pasta das mulheres do sindicato, a Larina Varelo, e a Tereza Souza, integrante de movimentos sociais e ex-secretária municipal de políticas para as mulheres. Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Larina, né, como a Larissa já falou, secretária das mulheres aqui do Sindicato do Estado de Goiás, dos Correios. Eu tenho a função de trabalho no Correio como OTT, no JK em Anápolis, e estou assumindo agora, esse ano, a diretoria da pasta das mulheres aqui do sindicato. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Nessa semana que é bem especial para a gente, do 8 de março, eu sou Tereza Souza, fui secretária municipal de mulheres aqui em Goiânia e fui secretária executiva do hoje Ministério da Mulher do Governo Federal. Seja bem-vinda. Vamos começar aí, então, gente, falando sobre essa lei, né? A gente viu que acabamos de ver no Giro Sindical sobre a lei que altera as regras da laqueadura. Como que vocês veem essa mudança, que é uma mudança, sim, que traz vários pontos positivos para a vida da mulher, né? E demorou muito, né? Se a gente for pensar, a última atualização nessa lei foi de 1996 e agora, 2023, que a gente tem essa mudança tão esperada. É muito tempo. Aliás, todas essas leis que envolvem alguma questão em relação às mulheres, elas sempre ficam na prateleira por muito tempo. Essa lei, talvez, Larissa e... Larina. Parece uma dupla talvez essa lei tenha sido uma... Eu fiquei pensando sobre ela, porque ela deveria ter sido uma das primeiras leis a serem gestadas para as mulheres. Por quê? Uma das primeiras reivindicações do feminismo e do movimento de mulheres era exatamente cunhado com a seguinte frase: nosso corpo nos pertence. Que é a coisa que mais pertence à mulher do que a questão da reprodução. Não tem nem como. Eu acho que, inclusive, alguns homens, a gente vê por aí, têm cuidados com a sua prole, mas não tanto quanto as mães. Então, a gente tem que pensar essa lei dessa perspectiva, de que realmente o corpo da mulher pertence a ela, porque é ela que vai sentir toda a transformação. Vocês, excetistas, por exemplo, imagina, é impossível vocês desenvolver os trabalhos de vocês quando vocês estão grávidas. E, então, isso tem toda a influência no corpo da mulher. Principalmente as carteiras, né? Que a carteira... Tem as carteiras ciclistas. Eu penso assim, pensa uma carteira ciclista no início de gestação. Exato. De bicicleta. Assim, eu acho que o risco dela né, sofrer nesse início de gestação, que às vezes até ela ainda nem tá tão sabendo, consciente, né? Às vezes nem tá daquela sabendo que tá grávida. E assim, dentro do correio ainda demora um pouco para ela poder ficar interna. A não ser que ela consiga um laudo médico que faça... Tem risco. Que tenha risco, que eu já acho absurdo, né, porque até onde vai o meu conhecimento, né, o início da gestação é bem delicado, né. Sim, é muito delicado. Mas aí você percebe como é que a mulher não é percebida dentro dessa limitação nesse momento, e o homem, ele não passa por isso, né. Não passa. E o pai desse feto, ele continua lá a jornada dele como se nada tivesse acontecendo. E nós mulheres vamos passar, além dos 9 meses, tendo que lidar com essa diversidade, né, com essa nova situação. Então, eu acho que a partir do momento que essa lei ela venha a funcionar de fato, vai trazer uma liberdade de controle do corpo da mulher, que eu acho que já deveria acontecer, porque eu acho que no meu corpo, minhas regras. Eu acho que se o companheiro quer decidir sobre
sobre se vai ter ou não vai ter, isso tem que ser decidido junto, mas só que no primeiro momento é o meu corpo. Então a decisão ela tem que partir de mim. É eu que dou a palavra final, eu mulher que dou a palavra final. Uhum. É interessante você abordar essa questão, porque é exatamente a liberdade que essas mulheres vão ter vai ser mais ou menos semelhante a como foi o comportamento sexual das mulheres a partir da pílula anticoncepcional. Porque antes era aquela coisa, não, imagina, eu sou dono, eu que defino. A partir do advento da pílula anticoncepcional, as mulheres tiveram um outro tipo de liberdade que a sexual... as mais jovens agora nem sabem, não, mas já tinha isso. Não, foi uma luta. Que a gente deixou de ser uma coisa só de procriar. Exatamente. E pôde ser um ser que sente prazer também. Exatamente. Apesar de eu achar que ainda existe implícito essa coisa de que a mulher ainda só pode sentir prazer se for para reprodutivo. Isso, Claro. Mas eu acho que essas falas devem ser ditas. alteradas. E também nós mulheres procurar essa autoconscientização de que o corpo da gente, que a gente tem o direito de sentir prazer e ir em busca desse prazer para agradar nós mesmos, não o outro, né? Exatamente. Não, e é uma coisa muito que vem da nossa formação até historicamente cristã, essa coisa de prazer é uma coisa suja no seu corpo. Errada. Na verdade, o prazer é que faz com que nós possamos não só procriar belos seres aí pelo mundo, como também belas obras. Então, sem prazer não tem essa coisa de não sei o quê. Mas a gente foi imbuído dessas várias religiões aí que nos fizeram eu sentir como uma coisa suja. Eu ouso falar que quando eu me descobri no meu prazer de mulher, que eu me descobri como mulher. Mas nesse eu momento acho que é muito essa... aquela frase da Simone, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei chocada. Foi até um pastor falando que isso era ele usou um termo que eu fiquei, não, meu Deus. Ele falou mal dela por conta dessa frase. O que ele queria dizer é que com essa frase ela estava fazendo uma ideologia de gênero. Tipo assim, né? Isso é errado e tal. E eu fiquei, gente, se a gente for pegar essa frase, ela é tão simples. Porque no meu ver, realmente, a gente nasce criança ali. Eu acho que até sem sexo, se a gente for pensar, até sem gênero. Mas com o tempo, você vai tendo aquela construção, né? De ser mulher, de se tornar mãe. Nenhuma mulher nasce mãe. Outra coisa que eu acho... Só que é porque as religiões querem fazer você acreditar. Não, toda mulher nasce mãe pra você ter filho. Tipo, pra você não ter o seu prazer, pra não ter essas questões. Então, assim, é muito mais fácil você falar que a mulher nasce mãe pra ela ser obrigada a ter filho, pra ela ser obrigada a casar e ter filhos, e não dela ter sua própria liberdade de escolher, não quero ter filhos. Claro, é por isso que, inclusive, quando teve a conferência da ONU de 95, acho que foi 95, que foram cunhadas todas o cabedal de definições sobre direitos sexuais e reprodutivos. Uma das brigas das mulheres que estavam presentes nessa conferência foi exatamente que tivesse direitos sexuais e reprodutivos, porque, na verdade, os direitos sexuais não são os mesmos direitos reprodutivos. Apesar de ter a ver com o fisiológico em alguns momentos, eles são completamente diferentes, porque dentro dos direitos sexuais, aí sim, como você diz, a gente busca ver a questão do prazer. Agora, direitos reprodutivos é outra coisa. E em geral, a parte mais conservadora só quer, como você está dizendo dessa entrevista que você viu, só quer saber de trilhar pelo trilho dos direitos reprodutivos, porque significa... Mas isso só no sentido da mulher, né? Porque no o sentido, homem não, só no sentido da mulher. No sentido da mulher. O homem nem pode, a sexualidade dele pode ser com o claro, prazer dele, mas a mulher... Claro, mas é claro, tem uma socióloga de Stanford, é um texto novo agora que está em discussão, ela se chama Joan Scott, que ela diz que a primeira questão que você tem que resolver para ter poder é resolver essa questão de gênero. O gênero é o que leva ao poder ou não.
E é verdade. Se Faz a gente sentido. for por aí, a gente vai ver que, na verdade, quando tem qualquer tipo de revolução contra o gênero, é contra o gênero feminino, não é contra o masculino. Sim. Então, por quê? Poder. Porque tem um poder que os homens não têm e que eles sabem que se eles não controlam isso, as mulheres podem controlar, que é exatamente da O reprodução. poder de ter filhos, né? De gerar novas... Vidas. E uma coisa interessante, ontem quando eu estava fazendo essa pauta, né, sobre a lei da laqueadura, eu li um texto do site do Drauzio Varela. E aí a colunista falando, tanto que é interessante que a gente só vem ter essa liberdade agora, na questão da laqueadura, né, de poder escolher fazer laqueadura sem o aval do companheiro, sendo que a mulher sempre foi responsabilizada por ter filhos. Ela que toma o anticoncepcional, colhe a ela que consequência. fica grávida, ela que vai ter que sair do emprego, ela que vai ter que ficar com a criança. E o homem não. E caso o pai não decida permanecer nessa relação, ela Ela totalmente. Vai embora e ela fica. E mesmo E, ela, assim, e se ela decidir não ter esse filho, ela também que assuma todas As as consequências. consequências, Porque quando você exato. fala de um aborto, em momento algum é citado o pai que também fez exato, esse filho. só fala da mulher. Só fala da mulher. Sempre a culpa é da Sendo que mulher. essa criança ela não foi feita sozinha. Filho não é só da mãe. E aí, que é uma questão bem polêmica, que é o aborto, aí você vê que em nenhum momento é falado sobre O homem. o homem. O papel do homem. O papel do homem nessa situação. Eu acho perfeita essa frase que filho não é só da mãe, porque na verdade é isso. Quando o cara vai embora, quem é que fica com aquela criança? É a mãe. E se a mãe disser, não, eu vou deixar o meu companheiro ficar com a criança. Eu não Nossa quero a Senhora, guarda, fica com a... isso. Nossa, essa Que mãe ruim. mulher É uma mãe é uma ruim. desalmada. Nunca vi mãe fazer isso. É. Ai, não sei Eu- o quê. Assim, eu tive experiência de todos os lados, que meus pais separaram, minha mãe ainda nova, menos de 30 anos, 3 filhos, e naquela época o juiz entendeu que meu pai não tinha condição de pagar a pensão, minha mãe que quis separar, minha mãe estava vivendo uma relação abusiva, tóxica, de agressão física e verbal e todos os tipos, então ela tinha que escolher, né, meio que viver ou separar. Então, ela saiu desse relacionamento com uma carga de 3 filhos, sem direito à pensão, tendo que fugir de um cara agressivo, porque ele continua ameaçando ela. E até hoje, ela tá dentro disso, né? E depois eu me relacionei com um cara que tinha 2 filhos, e eu percebi o seguinte, eu até cobrava dele, eu falava assim, gente, ele sai comigo no final de semana, ele não lembra que a ex-mulher dele tem 2 filhas, que às vezes ela também precisa sair. Aí eu fiquei pensando, nossa, é bem complexo, né? Porque, tipo, Isso, é ela muito tá lá, complexo. se ela quiser passear, se ela quiser trabalhar, ela tem que pensar primeiro como é que vai encaixar as As filhas filhas. dela. E ele tá aqui comigo, Nem tá preocupado. não tá preocupado, ele não tem que lembrar que ele tem que encaixar o horário de escola, se elas estão doentes ou não tem, se esse final de semana ele vai poder sair ou se não vai poder sair porque elas estão em casa. Então, você vê como é que a responsabilidade ela fica bem pesada e toda, na verdade. Eu acho que às vezes até num casamento que a pessoa permanece, Sim. acaba que fica. É sempre da mulher. Mesmo quando os dois estão ali casados, é a mulher. É a mulher que, geral, né, o cuidado do filho sempre sobra pra mulher. A questão essa, né, de sair, de fazer uma faculdade, às vezes ali os dois casaram, a gente vê isso muito na Muitos nossa exemplos. época, assim, né, dos nossos pais. Às vezes a mulher quer fazer uma faculdade, mas ela não pode porque ela tem uns filhos pequenos. Mas o homem pode, né? Ou Tem de uma repente promoção ela do tem que emprego. privilegiar. Ele é o cabeça, era pelo menos, Aham. o cabeça do casal. Então deixa ele primeiro fazer a faculdade dele, Pra depois eu- eu fazer a minha. depois faço a minha, mesmo que não tenha filhos aí. Uhum, É sempre exato, assim. exatamente. E a gente vê muito essa ideia sendo perpetuada até hoje, em muita parte por conta das igrejas, infelizmente. Infelizmente. E até uma coisa que eu tava vendo esse final de semana, essas novas, não sei se a gente pode dizer teorias, mas na internet tá surgindo muito isso, desses homens que, né, Tem uma polêmica agora, tem uma né? polêmica, que é um tal de Red Pill. Red o calvo do... Isso. Gente, nossa. Do Red Pill, porque agora você tem uma época, então, que nós somos ensinadas que a gente pode sim ter Calma nossa do trabalho. liberdade, isso, ter a nossa liberdade, a gente pode ter nossas escolhas, mas aí em pleno 2023 surge um homem na internet que tem milhões de seguidores falando que não, que a mulher, Isso né? pra mim fica explícito, assim, bem explícito, como a nossa sociedade ainda é muito é machista. muito machista, assim.
misógina. Com certeza. E pra mim ainda tem coisa pior do que isso, porque isso aí é explícito, então você consegue... Exato. Pra mim, o implícito é o mais difícil, Uhum. porque eu vivo isso no meu trabalho, Uhum. É o verdade. machismo implícito. Eu vivo isso muito, falando agora sobre correio. Por quê? Porque o que é implícito, poucas pessoas conseguem perceber. Você tem que ter uma noção muito clara do que é o machismo para você perceber o que está bem implícito. E acontece o tempo todo. Então, é difícil você combater o que não está explícito. E eu acho que é isso que é o pior. Uhum. Porque quando está implícito, como é que você vai explicar para a pessoa que fala, não, porque ele sempre vai ter um argumento, né? Porque não está dito de forma clara. Uhum. Não, e essa coisa do implícito, ela é muito perigosa, porque até com as mulheres. Às vezes, o cara Verdade. faz uma piadinha, aí quando você vai e fala assim, se atenta, essa piadinha é contra as mulheres. Não, mas é só uma piadinha, Só uma isso não tem a brincadeira. ver. Na verdade, é isso que acaba perpetuando todo Exato. o machismo, porque se você ri de uma piadinha que envolve a sua companheira, a sua da mesma classe aí, acaba que você está perpetuando tudo aquilo que o cara disse naquela piadinha. Você faz piadinha de negro, os negros vão em cima, batem duro. É isso, as mulheres têm que começar a fazer isso, porque senão nunca. Aí esses tal Red Pill, Midtown, Down, né, que tem agora, Sim, e tão incel. surgindo aí. Para mim, o pior é o tal do incel. O cara culpa a mulher por ele não ser atraente para ela. Exato. É um aqui- absurdo isso. Uma coisa que a gente fala muito Nossa. assim, né, na nossa geração, esses novos relacionamentos, tanto que a autoestima do homem hétero é forte. Porque mesmo assim, a gente agora não podemos não escolher o feio, por exemplo, ou que não é atraente pra gente, mas ainda assim eles têm um argumento, ainda assim eles têm uma desculpa e constrói toda uma violência contra as mulheres, pelo simples fato dele não ser atraente ou não ser o escolhido. Então, assim, olha o tanto que é difícil a gente se relacionar, a mulher hétero se relacionar nos dias de hoje. Não é Porque fácil. se você não paga a conta, você é interesseira, você é aquilo outro. É Né? E teve a verdade. polêmica lá do Caio Castro. Agora, se você paga, aí tem esse aí do Red Pill. Que aí você é dominadora, que isso é aquilo, que eles têm que colocar a gente no nosso lugar. E começa esses joguinhos emocionais. Só Então, que assim, como que a gente vai eu penso relacionar? assim, é uma linha de fala que aí você fala assim, a pessoa não tem maturidade. É, né? claro. Não falta Porque- maturidade. Sempre tem uma justificativa, pra mim tá fugindo, né? Porque eu acho que o papo tem que ser mais reto, né? Uhum. E sem rodeios, né? Porque senão, de desculpa, né? A gente vai inventar milhões, né? Porque eu vivi muitos relacionamentos assim, superficiais, né? Que o povo fala que é líquido, né? Os relacionamentos. Eu acho que, na verdade, os homens estão usando essas desculpas para manter esses relacionamentos líquidos. Porque se você decide estar com alguém, eu acho que a primeira coisa que tem que ser clara é a verdade. Então, eu te mostro a minha verdade, você mostra a sua, então vamos buscar um entendimento, né? Verdade. Não, e eu acho, Larissa, que não é nem que eles são seguros, eles são inseguros. Exato. Eles Também. são completamente inseguros. Eles tentam passar Mas essa eles Eles passam uma tentam imagem passar conforme essa um discurso, imagem. Aí né? eles querem ser coach de não sei o quê, tanto que eles estão ganhando dinheiro. Esses Exato. Red Pill estão ganhando dinheiro fazendo coach de como é Alimentando ser o machismo, homem, né? como é não sei o Como é quê. ser homem, Tá, tá. Exato. Mas é por causa da insegurança deles. A gente viveu um período de 4 anos agora que todas as pessoas ligadas a esse sujeito que dirigiu o nosso país são todos inseguros, né? Exato. Até da sexualidade deles. E foi muito alimentada esse tipo de fala, né? Bastou uma pessoa dizer que o cara era, o órgão dele era uma bananinha, o cara ficou louco. Então, a mulher teve que sair do país, essa que era namorada dele, teve que sair do país. Até hoje vive, eu acho que é em Washington, com medo, porque os caras eram bandidos. Na hora de ter uma arma na mão, eles são muito machos. Uhum. Mas quando não tem, aí Acabou, né? acabou a virilidade, acabou tudo. Então, a gente tem que começar a discutir isso, inclusive, para afirmar, não é afirmar
a nossa própria sexualidade, até para dizer para ele, ó, você pode afirmar a sua independente, porque nós não precisamos de elementos externos para dizer, olha, eu sou mulher, eu faço isso, eu posso trabalhar, eu posso ter prazer, eu posso ter isso aqui. Você, rapaz, tem que fazer a mesma coisa. E você pode fazer isso. O problema é que agora a luta das mulheres sempre foi isso. Quando, por exemplo, sobre o surgimento do 8 de março, as pessoas dizem, ah, não, 8 de março, não sei o quê, aí manda um bombom, manda uma florzinha. O 8 de março surgiu na Batalha das Mulheres. Quando as mulheres foram para a rua, é claro que as pessoas sempre pegam o fato mais caricato, não sei o quê, da fábrica de Nova York, que queimou as mulheres. Mas isso começou, 2 anos antes começa essa história. As mulheres foram à rua lutar por coisa que hoje, 2023, nós lutamos, que é pão, né? As mulheres estão morrendo de fome. A gente está lutando por coisa básica, né? Até hoje. Pão e paz. Aquela época lá chamava exatamente na Rússia, foi exatamente na Rússia que surgiu, chamava Pão e Paz, a primeira marcha. Então, hoje a gente ainda está lutando por pão e paz. Né? Até dentro das igrejas, a campanha da fraternidade desse ano é exatamente isso. Então, gente, as coisas não evoluíram tanto. Se a gente for pensar, o que a gente tem? A gente tem problema de diferença salarial, a gente tem problema de violência. O nosso atendimento nos hospitais não são diferenciados para as mulheres, que deveriam ser já há muito tempo. A gente sabe que as nossas mazelas são diferentes. Então, mas a gente não evolui. Por que as coisas não evoluem? O primeiro preservativo foi dos homens. Primeiro, lá atrás, não é muito, antes de Cleópatra, eu costumo brincar isso. Mas sempre as coisas que têm a ver com o corpo da mulher e com a mulher, a pílula de 60. Né? As mulheres ficaram aqui no Brasil, por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada é de 62, quando as mulheres puderam ir fazer universidade, não depender do pai e do marido. Viajar, né? A mulher precisava de autorização para poder viajar. Então, gente, a gente tem que atentar para isso. Por quê? Por quê? Que esse ser mulher é diferente daquele outro. Eles são iguais, ele só tem o aparelho reprodutor que é diferente. Mas o resto é tudo igual. Agora, se tem Covid todo mundo. Né? Se morre, Independente morre de gênero, né? Independente de gênero. A Covid foi democrática. Não escolheu ninguém. Verdade. Não fez distinção. Pois é. Agora, Larina, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência, né, enquanto OTT nos Correios. Como que foi sua entrada na empresa? Se você acha assim que teve desigualdade de gênero, se teve alguma forma de discriminação mesmo por ser mulher, porque é uma coisa assim que a gente tem que lembrar sempre, né? Igual a Tereza bem colocou, o dia 8 de março não é para presente, não é para flor. Porque é muito fácil, eu acho, você criar uma data e dar um presente. Sendo que o mínimo a gente não tem, que é o respeito. Respeito, às vezes, na nossa casa, no trabalho, no mercado, na faculdade, nas relações mesmo, a mulher ainda não tem respeito. Por mais que a gente tenha todos esses estudos, tem esses outros direitos, né, falta o mínimo. Então, quero que você fale aí um pouquinho. Quando eu entrei no Correio, eu entrei com mais 2 rapazes. E, assim, eu tive uma surpresa, assim, que foi um dos gestores lá que veio mostrar pra gente, né, como é que funcionava, e ele teve um olhar bem crítico em relação a mim, por causa do meu corpo, porque eu sou uma mulher de porte pequeno, e lá o serviço de OTT dentro do CTCE já é um serviço mais pesado, né? Só que não é só esse tipo de serviço, claro que eu tenho minhas limitações físicas, mas hoje, com 10 anos de Correio, eu já sei que esse olhar não cabia ali, porque não é só o serviço pesado que tem lá, eu poderia fazer outras coisas e também teria um serviço que seria menos pesado que eu também conseguiria fazer. Então, no Correio, na verdade, eu venho sofrendo algumas outras coisas. Também teve uma questão de transferência, que eu estava numa lista de transferência para a minha cidade, onde eu moro, e eu seria prioridade, e acabou que eles me chamaram na sala, com 3 chefes, inclusive eu tenho até um recibo, uma anotação. E eles falaram assim pra mim que a minha transferência não ia sair
porque eu não conseguiria executar o serviço e eles estavam dispostos a fazer um teste comigo, que era descer um negócio numa esteira, para provar para mim que eu não conseguiria executar o serviço lá. Hoje eu trabalho lá e tenho a informação que não era esse serviço, que teria outras pessoas para executar esse serviço, mas foi usado como argumento a minha fragilidade, a minha Sua estrutura física, Composição. né? Minhas limitações físicas para que eu cedesse a minha vaga para um homem. Que na verdade eu acho que, eu não sei por critério que eles deram prioridade para ele, não para mim, essa transferência, sendo que tem uma ordem, né, de pedido. Então, o correio, o serviço não é um serviço leve, mas eu acredito que as mulheres conseguem sim executar. Então, em muitos momentos, a gente tem esse olhar, assim, de a mulher vai ter dificuldade. Mas, assim, vou citar outros exemplos, que dentro da minha unidade são poucas mulheres, se eu não me engano, 5 mulheres carteiras, mas são as pessoas que o trabalho está 100% medida. Para mim, que eu observo, porque o homem, geralmente, para perceber que a mulher é boa, ela tem que ser 200 vezes, 300 vezes melhor do que o homem. Mas eu, como mulher, eu vejo quanto as meninas lá sempre estão com as coisas delas organizadas, em dias, a correspondência em dias, e não importa onde coloca elas. As mulheres são bem organizadas e capazes, só que dificilmente é percebido pelos outros, porque se um homem mantém um distrito em ordem, nossa, ele é muito bom, mas a mulher, você não vê esses elogios. É uma obrigação dela, né? É a obrigação dela. É uma obrigação. É engraçado como a gente vê isso mesmo no nosso dia a dia, na nossa casa. É isso, né? As pessoas criam os homens para eles não fazerem o mínimo. Eles não arrumam a cama, eles não lavam a vasilha, eles não fazem nada. Mas se a mulher deixa de fazer isso um dia, ela já é bagunçada e desorganizada, ela não cuida da casa, sendo que os dois têm a mesma estrutura para fazer, né? Não faz a mesma capacidade. Então, e isso a gente vê no emprego, né? Isso a gente vê no mercado de trabalho. Igual você tá falando, Larina. Os dois podem fazer a mesma coisa. Só que a mulher, às vezes, tem que fazer 300 vezes mais, 500 vezes mais, pro homem reconhecer o que ela faz. Sendo que o que ela faz ali já é o bastante, né? E o homem não. Se o homem faz o mínimo, ele já é ovacionado, ele já sobe de cargo. Então, outro ponto que eu vejo também muito no correio é a sexualização do corpo da mulher, sabe? É porque parece que, eu acho que lendo algumas coisas que eu já li sobre psicologia e comportamento, eu acho que às vezes os cargos maiores que eles dão para mulheres, mas sempre, não que elas não sejam capazes, elas são totalmente capazes, mas eles sempre acham uma forma de objetivar o corpo da mulher dentro do trabalho, sabe? Fica implícito, aquele negócio que eu tava falando, o negócio do implícito. Aí eu falo assim, gente, por que pra mulher pegar um cargo, ela tem que ter um relacionamento com um cara que, entendeu? Não que não seja capaz. Ou tem que ser mais bonitinho, né? Sabe, assim, porque acontece muito no correio. A maioria das mulheres pegar cargo porque se relaciona com um cara que já tem um negócio. Outro cara. Eu sei que elas são capazes, porque eu convivi com muitas, só que eu entendo isso como uma sexualização do corpo dela, tipo assim, você vai conseguir um cargo contando que você me satisfaça de alguma forma. Tô falando, é uma coisa bem polêmica, né? Mas isso acontece em todos os empregos, né? A gente, todas as empresas. Isso me deixa muito irritada. É uma coisa assim, porque eu não posso falar, né, às vezes de forma explícita, porque eu posso estar ofendendo outra pessoa, mas fica muito claro pra mim. Porque é muito difícil você ver a mulher que não se deixa ser objetificada, ela já vai ter mais dificuldade de conseguir esse cargo. Ela vai ter um caminho, né, mais longo. Mais difícil. Mais árduo. Ela vai ter que trabalhar, em vez de 2 vezes mais que ele, 4. Exatamente. Sim, é complicado. A gente já está caminhando aqui para o final. Tereza, eu queria que você falasse um pouco, então, a gente continuar falando disso, né, das desigualdades de gênero. Eu acho que as mulheres já alcançou muitos direitos, já conquistou muitas coisas, né, inclusive de leis e tal, de regulamentação. Você trabalhou na Secretaria da Mulher, você sabe. E eu queria que você falasse um pouquinho como que está esse cenário hoje e o que a gente tem para avançar ainda. Muito. Não, eu acho que a gente abriu portas. Eu sempre digo que o 8 de março, por que ele é importante? É uma data importante
para a gente lembrar o que as nossas pioneiras fizeram e avançar aí. Por exemplo, uma coisa que essa é muito tempo atrás, o movimento das sufragistas, a gente não votava, mas hoje a gente vota e o que é? A gente tem quantas deputadas federais? A gente tem quantas vereadoras aqui em Goiânia? Deputadas estaduais, tem o quê? 2 ou 3? Então, é desigual ainda. E isso é um movimento que vem de lá. Se a gente pensar na questão salarial, por exemplo, talvez nos Correios eu acho que tem uma coisa mais determinada por causa da lei. Mas se a gente pensar no geral, hoje, uma mulher branca, ela ganha 77% daquele homem branco fazendo o mesmo trabalho. Se você pega uma mulher negra, isso vai cair para 50%, 40%. Acho que é 49,5% por aí. Então, não mudou, as coisas não mudaram. E os primeiros, quando eu digo que aquela marcha pedia pão e paz, e hoje a gente está pedindo pão e paz, não mudaram as coisas em relação à diferença salarial, não mudaram em relação à violência, a questão do feminicídio. A gente tem uma lei hoje que está começando a funcionar, mas a gente ainda tem, hoje de manhã eu estava contando para vocês, quando eu vim para cá, tem um crime bárbaro lá em Pernambuco, que o cara, só porque a vereadora disse, que era a namorada dele, disse que não ia mais para pagar as contas dele, ele matou ela e se matou. Esse ainda se matou também junto. Então, são pautas que são ainda as mesmas, mas a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, elas vêm há muito tempo ocupando essa bandeira de luta das mulheres. Então, a gente concretizar e avançar, porque nos últimos anos o Brasil voltou atrás algumas questões dos direitos reprodutivos. O governo brasileiro rasgou o que a gente tinha assinado da convenção, né? E agora a gente vai ter que ter um trabalho para o Brasil reassinar as convenções. Ainda bem que não mexeu na Convenção de Belém do Pará, que é a que dá todas as linhas para combater a violência. Mas em relação aos direitos reprodutivos, porque tem a questão polêmica do aborto, os nossos 6 anos de governo passados agora, não ratificaram as convenções. Então, isso é um trabalho que a gente vai ter que ter. A gente, às vezes, não presta atenção. Advogado é um bicho meio chato, às vezes não presta atenção nessas linhas, mas a gente tem que ver isso. Sabe por quê? Porque a partir disso daí, a gente pode ter outros avanços. A gente pode ter avanços, inclusive, como a lei da laqueadura agora, ela não será possível de ser posta em prática se a gente não rever algumas coisas que foram rasgadas nas convenções de direitos reprodutivos. Então, a gente tem que começar a escanear tudo nesses 6 anos, eu costumo dizer, nesses 6 anos perdidos, para voltar a reafirmar alguns direitos. Tivemos conquistas, muitas conquistas ao longo desse tempo, no Brasil e no mundo, mas a gente tem que voltar a ser vigilante. E é até importante isso que você está falando, Tereza, porque era hora, às vezes, a gente estar lutando por outras coisas, por outros direitos, e a gente vai ter que retornar àqueles antigos, né? Claro. E uma coisa que você falou importante do aborto é que eu acho que o ponto principal ali é mudar muito a ideia de que as pessoas acham que quando liberar o aborto, todo mundo vai ser obrigado a abortar. É porque, na verdade, e não é isso, não é né? a liberação do aborto, é a legalização. Exatamente. Que as pessoas não sabem essa é a diferença. Isso, não. Exatamente. E não é verdade isso estatisticamente aprovado nos outros países. Exato. Não acontece. É a mesma coisa. Por que as pessoas dizem, cresceu a violência no Brasil? Não cresceu. O problema é que agora a gente tem políticas sociais, a gente tem como medir a violência. Exato. E a gente... Então, cresceu. Se for por essa perspectiva, cresceu. Mas, na verdade, ela sempre existiu. Na verdade, ele saiu debaixo do ela pano, saiu né? debaixo do tapete. Que a gente igual o feminicídio, né? É porque, às na vezes, verdade, você eu não acho que tinha denúncias. Não tinha A como... violência E a contra a sociedade mulher. não identificava como um crime o marido bater na mulher. Exato. Não era visto como uma coisa errada.
Era normal, né? Porque eles são casados, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E tem uma aquilo ali era uma questão- coisa do relacionamento. Olha, tem uma coisa absurda. questão que você falou, que é essa coisa da invisibilidade. Você quer coisa mais cruel do que o assédio? O assédio, ele é invisível, porque às vezes E ele te o cara trava. faz uma coisa com você e aí você vai direto pro seu cérebro. É isso. E aí mexe lá no seu inconsciente. É. Mas como é. Aí você fala assim, será que eu entendi certo? Como é que eu vou denunciar isso? Se eu nem. Eu sei que fui ferida, mas eu não consigo passar isso. Vou conversar com você, quero falar que fui assediada. Mas nem eu consigo, porque é implícito, mas sinto A ferida. gente sente vergonha, às vezes, de também falar pro outro. Né? Não, porque também eu acho que existe uma coisa. Que eu falo muito isso em qualquer lugar que eu vou. Eu sou uma mulher, eu tenho seios. Eu tenho bunda. E eu acho que eu tenho um corpo de mulher. E aí, tipo assim, aí você sabe, às vezes eu vou falar com você, eu encosto meus seios em você. Claro. Aí o cara já vai entender que eu encostei meus seios intencionalmente em você. Aí, através disso, ele já acha que ele pode tomar um tipo de liberdade, sabe? Aí você fica assim, aí você sente, eu tive culpa porque eu encostei, mas é uma parte do meu corpo que às vezes involuntariamente eu fui falar, esbarrei em você, porque você tá ali 8 horas por dia com a pessoa, na correria, acontece. E eu acho que o homem tem que entender, olhar pro corpo da mulher e não só ver um corpo sexual, né? Mas ele É entender outro que ser. é outro ser, e que eu tenho corpo, um peito, eu tenho, né, que é um formato diferente do dele, mas que ali não é sexo, que ali eu não estou interessada sexualmente nele, sabe? Eu falo assim, muito, lidar que eu tenho coxa, eu tenho todas as partes do meu corpo igual ele tem, e que no ambiente de trabalho, meu corpo e o corpo dele tem a mesma representatividade, o meu corpo não representa só questões sexuais. Não, essa questão do assédio é muito preocupante porque é uma linha muito tênue. Então você tem que, de imediato, se uma pessoa que você confia, imediato e dizer. E contar com uma coisa que as mulheres discutem agora e que eu tenho alguma discordâncias, que é a história da sororidade. Porque se eu tenho sororidade com você, então você vai me dizer aquilo e eu vou acreditar em você. Eu não vou querer que você me prove. Né? E as mulheres falam de sororidade, mas elas querem que a outra prove que ela foi assediada, que ela foi estuprada, não sei o quê. A princípio, você tem que acreditar na mulher, se você tem sororidade. Aí depois você vai atrás das provas. O cara que tem que provar, é ele que tem que provar, que ele não fez aquilo, não é a mulher que tem que provar. Exato. Então, a gente tem que desconstruir algumas coisas também. Se a gente não desconstruir isso, se a gente não começar a fazer começar a ter essa técnica de eu confio em você e você confia em mim porque eu vou sofrer as mesmas coisas, não vai ter sororidade nunca. Não, então eu quero até mandar um recado para as mulheres do Correio que passe por cima das diferenças do ambiente de trabalho. Quando acontecer esse tipo de situação, de assédio, você pode ter uma diferença com a sua colega, mas nesse momento, acolha ela. Isso. Porque esse é o momento da sororidade. Aí, acolher ela nesse momento, a diferença vai continuar, mas nesse momento, nós precisamos umas das outras. Isso. Então, eu apelo pela consciência e pela... Qual a palavra certa? Consciência. Se colocar no... Empatia. Empatia. E faça isso e entre em contato com a gente do sindicato para poder a gente ver o que a gente pode estar fazendo para resolver essa situação no ambiente de trabalho. Sim, exato. E aí, meu nome é Larina, depois vocês pegam o meu telefone nas redes sociais e podem estar falando comigo que eu vou procurar resolver isso da melhor forma possível. E o que eu não souber, dentro das minhas limitações, eu vou procurar saber e vou tentar ajudar. É isso. Larina, acho que isso é um exemplo de um comprometimento não só de você como dirigente sindical, como mulher. E isso é importante. Acho que para todas as mulheres excetistas e para toda a população brasileira. Não só goiana, brasileira. Já vou além. Eu acho que é isso, né? São momentos como esse que a gente tem que sempre estar promovendo para fazer surgir essa consciência na mulher.
Porque muitas vezes a mulher tá ali naquele ambiente, ela não tem essa noção. Às vezes ela foi ensinada pela família, pela igreja, pela sociedade em si, de que não, o papel dela é aquele. A Pronto. rivalidade entre as mulheres. Exato, essa é uma outra questão, né? Eu acho Esse que é era um até um outro outro problema. tema Esse é que a gente outro poderia tema tratar, que é realmente essa rivalidade que muitas vezes é a sociedade patriarcal que faz Claro. a rivalidade entre a mulher. Porque vocês já viram quantos homens são unidos? Exatamente. No ambiente de trabalho, eles são unidos, assim, nas relações amorosas, né? Um mente, o outro sustenta, mas e com as mulheres? Não é assim, né? Olha, eu costumo fazer isso, Larissa. Se eu ver conheço o casal, se eu ver a mulher dando uma bola nas costas, eu fico quieta. Quieta, não falo nada, é ela que resolva com ele depois. Eu não tenho nada com isso. É a relação de sentimento entre os dois. Se não tá bom para ela e ela resolveu dar uma bola nas costas dele. Isso os homens fazem. A gente não acha um absurdo. Mas, quando eu estou dizendo que eu faço, as pessoas vão achar que é um absurdo. Tipo, nossa, mas imagina, ele é seu amigo, você devia ter contado para ele. Não, ela que tem que contar, ela que tem que dizer. A relação não está mais boa, então eu estou tendo um caso ali. Exatamente. É complicado. Os né? homens não fazem. Aí eles vão jogar bola, falam mal da gente. Não precisa nem ser amigo deles, não, pra eles. Não precisa nem ser amigo, é engraçado, né? A gente vai observando e é bem isso. Então, quero agradecer vocês, né, a presença, agradecer a presença da Tereza, da Larina. Muito obrigada. E se vocês quiserem deixar mais algum recado, mais alguma coisa aí, agora é o momento. Não, eu é que quero agradecer. Estava dizendo antes, sou uma usuária do Correio e às vezes critico, mas critico para crescer porque eu acredito nisso, acredito nas mulheres excetistas, já tive em vários encontros com elas, quando reclamavam desde a roupa que não era adaptada às mulheres. Vou fazer um encontro, você vai ver o creme que passa, o protetor solar. Então, eu já tive vários encontros. O último que eu fui foi no Espírito Santo. Então, eu acredito que vocês, mulheres, podem, em cada categoria que vocês estão, fazer a diferença. E isso é importante para um crescimento, inclusive, das gerações que vêm abaixo das nossas. Acho que eu já dei o meu recado. E eu quero falar também que eu estou de olho nas ações do Correio em relação ao mês de março, que foi previsto em acordo coletivo, que ele vai ter que fazer um trabalho no mês de março. Eu estou olhando pessoalmente isso e vou exigir que o Correio faça a parte dele e faço questão, falei, eu quero que seja feito, eu quero participar para mim olhar de perto o que está acontecendo, porque foi definido em acordo coletivo e o Correio vai ter que criar esses eventos, essas situações para trazer essa consciência para a classe, principalmente porque é uma classe que é maioria masculina e esses homens do Correio têm que respeitar e têm que saber lidar com a gente da forma certa. É isso aí, então. Esse foi mais um programa Plantão Insetista. Nos vemos na próxima quinta, às 10 horas da manhã. E receberemos aqui a psicóloga Isabela Tavares para falar sobre autoestima e relacionamentos tóxicos e como isso influencia, né, na vida da mulher. Então, espero você e até mais.